Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções. Iniciando mais uma semana à luz da Palavra de Deus. Que a paz do Senhor esteja contigo. E hoje nós iremos refletir o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. Capítulo 5, versículos 1 a 20. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava nos túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir a Jesus que fosse embora da região deles. Enquanto Jesus estava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, iniciando mais uma semana à luz da Palavra de Deus. E hoje nós temos este Evangelho, que é um exorcismo que Jesus faz. Percebam, meus irmãos, que não se trata simplesmente de um exorcismo. Este Evangelho vem de encontro à nossa realidade no nosso dia a dia. Vejam que um homem que vivia em meio aos túmulos, isolado, à margem da sociedade, ficava ali se ferindo, gritando. Muitas vezes algumas pessoas até tentavam conter ele, amarrando ele, mas mesmo assim ele quebrava as algemas, as correntes e continuava daquele jeito, em meio aos túmulos, em meio aos mortos. Meus irmãos, todos nós que vivemos sem Deus, sem Jesus, estamos assim, em meio aos mortos, em meio aos túmulos, sem perspectiva nenhuma de vida, somente vagando, existindo ali. E este homem endemoniado, assim que ele vê Jesus, ele vai até o encontro de Jesus. Jesus, então, naquele momento, liberta aquele homem. Onde o Senhor chega, meus irmãos, ele traz libertação.
Quando o Senhor entra em nossas vidas, Ele nos liberta de qualquer mal. Ele quer nos tirar do meio dos mortos, do meio dos nossos pecados, que nos deixa como mortos, e trazer para nós a vida eterna. Agora, o que devemos refletir, principalmente neste Evangelho, aqueles homens que cuidavam dos porcos, quando eles veem que Jesus liberta aquele homem daquela legião de demônios, e os demônios entram nos porcos e se atiram abaixo ao precipício, eles, ao invés de se alegrarem pela libertação daquele homem que há muito tempo estava vagando ali no cemitério possuído, eles se preocupam não com ele, mas sim com os porcos, com o prejuízo que tiveram com os porcos que se atiraram ao mar. Querido irmão, querida irmã, esta é uma situação muito comum que nós vemos, infelizmente, na nossa sociedade. Várias pessoas que estão à margem da sociedade, precisando de ajuda, e muitas vezes nós cobrimos os nossos olhos e olhamos simplesmente só para o nosso bem-estar, olhamos simplesmente só para o capitalismo. Se vamos ter algum aproveito, se vamos ter algum retorno financeiro, e não enxergamos a situação do irmão que sofre. Isto sim é preocupante, e isto nós devemos nos atentar e perceber constantemente, olhar não para a situação financeira, mas sim para aquele irmão que está precisando de nossa ajuda, principalmente aquele irmão que está à margem da sociedade. Muitos nós já não enxergamos há tanto tempo que já estão nessa situação de mortos, já andando entre os túmulos. Que possamos, querido irmão, querida irmã, a partir deste dia de hoje, ter um olhar mais atento, mais fraterno, mais humano para cada pessoa, principalmente aquele que está à margem da sociedade. E com pouco que temos, que possamos nos doar mais e ajudar cada pessoa, para assim cada irmão, cada irmã ter uma vida mais digna. Que assim seja. Amém.